Eu quero adorar ao Senhor conjuntamente com você. Nós vamos cantar mais um cântico. E eu quero que você, dentro desse período em que você está adorando ao Senhor, você peça ao Senhor que Ele venha trazer aos nossos corações aquilo que Ele quer que nós venhamos ouvir nessa noite. Aleluia! Eu sempre digo que Deus tem algo para as nossas vidas e sempre há algo novo da parte do Senhor. Porque Ele renova todas as coisas. A palavra dEle diz que a sua palavra ela se renova a cada manhã. Então tudo aquilo que recebemos de Deus é novo para nós. E como que nós recebemos algo novo de Deus? Quando a expectativa que está dentro do nosso coração, ela está disposta a receber algo novo de Deus. Sabe o que faz a diferença da palavra que você recebe e a forma que você responde à palavra que você recebe? O que faz toda a diferença é a expectativa que te move a ouvir e te move a se movimentar sobre a palavra que você recebeu. Então a pergunta que você tem que fazer para você nessa noite é: qual a expectativa que me trouxe aqui? E qual a expectativa que há no meu coração acerca daquilo que Deus quer alinhar dentro de mim, para que eu dê uma resposta para fora? Isso faz toda a diferença. Quando eu entendo, e quando eu me movo, e quando eu compreendo essas coisas, eu começo a me movimentar, não por circunstâncias, não por aquilo que vejo, mas por aquilo que estou me tornando no Senhor. Então nesse momento é um bom momento para você perguntar para você: qual é a expectativa que está no meu coração? O porquê que eu estou aqui nessa noite? Por que eu vim? Eu tenho acreditado e eu tenho pregado isso, e eu creio piamente nisso, eu acredito com todas as minhas forças, que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está trazendo maturidade para a igreja. Em que nós não vamos mais para uma reunião e para um culto somente para estar ali porque fazemos parte daquela congregação. Mas nós vamos para aquele lugar entendendo o que estamos fazendo. Porque o único propósito da Bíblia, da igreja estar reunida, é uma assembleia solene de homens maduros que liberam sentenças no reino do Espírito e liberam diretivas no reino do Espírito para que a cidade seja alcançada e alinhada segundo o propósito de Deus. Agora pensem comigo, sonhem comigo. Imaginem hoje, dentro de Curitiba, quantas pessoas estão reunidas em diversos lugares nesse exato momento. Você consegue pensar? Quantas mil pessoas estão reunidas nesse exato momento em muitos endereços e lugares diferentes, mas todas compõem o corpo de Cristo? Agora você imagine comigo se todos nós, como igreja, entendêssemos o porquê estamos reunidos. Continue sonhando comigo. Imagine a carga de glória que viria sobre uma cidade quando toda a igreja está reunida por cerca de 2 a 3 horas, clamando que o céu venha para a terra e que o governo dos céus venha para a terra. Vocês entendem porque eu digo que Deus vai trazer maturidade para a igreja? Porque quando a igreja se tornar madura, ela vai entender o porquê está reunida. E quando ela entende o porquê está reunida, ela gera sentenças no reino do Espírito. E quando são dadas sentenças no reino do Espírito, há uma ordem dizendo que aquilo que está sendo feito lá tem que acontecer na terra. Isso é uma igreja madura. Isso é o corpo de Cristo. Isso é unidade. Unidade no mesmo Espírito. Todos funcionando para o mesmo propósito, para que tudo venha convergir para Cristo. E aí a pergunta é: por que isso não está acontecendo? Porque ainda somos meninos que estamos presos ao leite e não alcançamos maturidade. E o que nós precisamos? Alcançar maturidade para sermos uma igreja relevante para aquilo que Deus tem preparado para esses últimos dias. Querido, você faz parte da geração dos últimos dias. Ai, a minha avó já falou isso, o meu bisavô já falou isso. Os tempos da palavra, e nesse seminário você vai entender isso. A palavra adequa ao final dos tempos, dos dias que estamos vivendo. Muitos estudiosos de escatologia defendem que esse é o último tempo e o último avivamento que virá sobre a terra. Então você deveria se alegrar de fazer parte disso. Não perca teu tempo com coisas. Comece a dedicar o teu tempo ao Senhor. Comece a colocar o teu coração inteiramente nele. Porque se o teu coração estiver inteiro nele, tudo o que está nas tuas mãos vai frutificar. Porque Ele governa sobre tudo. Aleluia. Feche os teus olhos. Te adoramos, Senhor. Adoramos o teu nome neste lugar. Declaramos que só Tu és Senhor sobre essa casa. Declaramos o teu senhorio. Declaramos que Tu és santo, Pai.
Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Pai. Choramando corrobe rebaixê. Rimando corrori araxa. Adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome, Senhor. Glória, honra. Bendito, santo, justo. Levante as suas mãos e ore essa canção. E se o teu coração ainda não está disposto, ore até ele se tornar disposto. Glória ao Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Mova sobre a palavra, cante essa canção, ore ela. E sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas venho. Sobre tua palavra eu me movo. Te ouvir e obedecer, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer, Jesus. Meu coração está disposto cremos na Tua palavra, nós acreditamos no que a Tua palavra fala. Nós cremos nas Escrituras, nós cremos naquilo que Tu deixaste, Senhor. Leva-nos cativo ao conhecimento da Tua vontade nessa noite. Toda distração seja tirada do nosso meio. Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que tira o foco, Pai, seja tirado do nosso meio. E que nós possamos, Pai, agora sermos levados cativos
ao conhecimento da Tua vontade. Que a Tua palavra seja luz para nós. Que a Tua palavra alinhe o nosso coração. Que a Tua palavra direcione-nos, Pai, aquilo que Tu queres para nós, aquilo que Tu tens para nós. Pai, que a Tua palavra gere em nós maturidade. Que a Tua palavra gere em nós crescimento. Que a Tua palavra não somente gere em nós empolgação e emoção, mas que a Tua palavra gere em nós confronto, para que sejamos transformados e alinhados por ela. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Nós declaramos o Teu senhorio sobre essa casa. Declaramos, Deus, que Tu és Senhor e Tu governas sobre todas as coisas. Declaramos, Pai, que nos sujeitamos ao Teu governo e à Tua vontade. Só Tu és o nosso Deus, só Tu és o nosso Senhor. E é por isso que nós bendizemos o Teu nome. E é por isso que damos louvor e honra ao Teu nome. Porque escolhemos sermos escravos Teus. Escolhemos Te servir, Pai, em amor, em obediência, Senhor. Em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. 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 Diga aleluia. Aleluia. Sente-se, querido. Aleluia. Essa noite eu quero falar, eu quero compartilhar com esta casa sobre processos. Ultimamente eu só tenho falado sobre isso. A expectativa que há no meu coração é sobre aquilo que Deus espera que nós venhamos nos tornar nesses dias. Nós estamos em uma constante construção e uma constante transformação. Nós estamos em obras. Porque Deus espera que nós sejamos transformados dia após dia segundo a imagem do Seu Filho. Então, se Deus espera que nós sejamos transformados dia após dia segundo a imagem do Seu Filho, automaticamente nós estamos em um processo. Eu não conheço um evangelho, eu não conheço a palavra de Deus que não nos coloque, não nos enquadra em lugares de processo. Por quê? Porque nós estamos caminhando para nos tornar aquilo que Deus espera que nós sejamos. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos primeiro entender o que nos trouxe e o que nos move, o que nos trouxe até aqui e o que nos move a partir daqui. Eu não sei você, mas há um tempo atrás eu comecei a rever aquilo que eu tinha entendido do Evangelho. Isso não quer dizer que o Evangelho estava errado, mas quer dizer que o entendimento que eu tinha estava errado. Porque o Evangelho é puro, verdadeiro, honesto, sóbrio. Mas a questão é que muitas vezes nós entendemos as coisas erradas. E por não entendermos a forma correta, nós praticamos da forma errada. Muitos de nós, quando viemos para Jesus, nós pensávamos dentro de nós que a salvação era o fim de todas as coisas. Nós somos salvos pelo Senhor, fomos alcançados pelo amor do Senhor, Ele nos salvou, Ele nos alcançou logo. A partir disso, encerra-se um ciclo e acaba tudo. Mas na verdade, o princípio, o início de tudo é a salvação. Deus nos salvou, porque há um propósito através da salvação. Mas por muito tempo a nossa teologia nos ensinou que a salvação era o fim de todas as coisas. E por a teologia nos ensinar que a salvação era o fim de todas as coisas, e que nós viríamos para um lugar e ficaríamos ali, dentro desse lugar, somente fazendo algumas coisas, cumprindo rituais religiosos, nós passamos a entrar em um lugar de conformismo e também em um lugar de ativismo, em que tudo aquilo que fazemos para o Senhor passa a ser atividades momentâneas que a religião nos propôs, mas não torna-se vida em nós. Por quê? Porque nós não compreendemos aquilo que estamos fazendo. Logo, se alguém não falar para eu fazer algo, logo eu não faço porque não fui mandado. E com o passar do tempo, você começa a caminhar dentro desse pensamento e você chega num determinado tempo da tua vida que você fala, tá, mas servir a Deus é só isso? Servir a Deus é só levantar a mão quando o pastor pedir, vir para frente, fazer a oração de confissão, ser batizado e acabou, e sentar o meu bumbum na cadeira da igreja, às vezes nem tão confortável, ir para os cultos e fazer parte da liturgia, é só isso? É porque nós condicionamos o Evangelho, é uma coisa tão
tão pequena na nossa mente que só fomos salvos e acabou, o evangelho encerra-se ali. Mas esse só é o primeiro passo de uma caminhada com Deus. É o primeiro processo, é o novo nascimento. Quando Jesus está com Nicodemos conhecia muito bem a palavra, conhecia a lei, conhecia acerca de todas as coisas. Era um homem entendido, ele era autoridade na sinagoga, ele era autoridade para julgar, para dar sentença. E quando eles estavam conversando, ele começa a falar acerca de algumas coisas com o mestre. Ele começa a demonstrar o conhecimento dele na mesa. Eu vou conjecturar porque muitas coisas que eles conversaram não estavam escrito ali. E toda vez que alguns dos rabinos estão à frente de um rabi que ele reconhece uma autoridade maior, a primeira coisa que ele tenta fazer é passar o conhecimento dele para que aquele outro perceba que ele entende de algumas coisas e também é profundo em outras. Eu acredito que no caminhar da conversa entre os dois, Jesus começa a falar de coisas que ele não entendia. Por quê? Porque ele estava condicionado somente àquilo que ele aprendeu num termo religioso. E o primeiro questionamento dele para Jesus fala: Jesus, você está doido, cara? Como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Não tem como. E a primeira coisa que Jesus dá como receita para Nicodemos, ele olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos fala: esse cara está doido. Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu já sou adulto, velho. E aí Jesus olha para ele e fala: você não entendeu nada. Você tem um conhecimento da letra, mas o Espírito não habita em você. Não adianta nós termos um conhecimento profundo da letra sem que haja a movimentação do Espírito, porque o Espírito traz a revelação correta acerca da letra que nós aprendemos. E aí nós vemos para os nossos dias, nós aprendemos que precisamos ter um novo nascimento para ser aceito e para fazer parte da família do corpo de Cristo. E não sei você, irmão, mas eu, pelo menos, passei por essa crise de identidade. Um dia eu cheguei para Deus e falei: Deus, tá, e aí? Acabou? Não tem mais nada? É aceitar Jesus, sentar o bumbum na cadeira, tocar a bateria, dar uma pregadinha, cantar uns louvores e ir para casa? É só isso? Aquela oração com medo de ser fulminado? Será que Deus não vai ficar chateado de eu estar fazendo essa oração? Ele não vai me matar porque eu estou falando isso para Ele? Porque dentro disso também vem o ensinamento errado de que Deus é um tutor nervoso, que qualquer bobeirinha que você faz, Ele vem com o chicote e te arrebenta no meio. E cerca de 14 anos atrás eu fiz essa oração. E para minha alegria, depois de algum tempo eu fui respondido. E a resposta que o Senhor me deu foi a mesma que Ele deu para Nicodemos. Ele falou: Isaías, você precisa nascer de novo. E eu respondi para o Senhor: mas eu já nasci de novo. Eu fui batizado aos 11 anos de idade. Mas o novo nascimento que Jesus estava falando era um nascimento de uma nova mentalidade. Era o nascimento de um novo entendimento. Era entender aquilo que Deus faria após aquilo. Nós paramos na nossa fé, simplesmente na salvação. Fomos salvos e pronto, nós vamos só parar aqui, vamos esperar Jesus voltar. E quando Jesus voltar vai tudo ser destruído, nós vamos para o céu, aleluia. E é por isso que nós temos uma igreja irrelevante. Por quê? Porque a sua escatologia está errada e a sua maneira de ver a Cristo também está errada. E por nós não termos uma clareza acerca daquilo que somos, de uma identidade que temos no Senhor, logo nós também refletimos aquilo que entendemos e não aquilo que temos que nos tornar. É por isso que eu percebo a irrelevância de uma igreja que se move em círculo, mas não se movimenta em poder e autoridade. E por quê? Porque não entendeu. E por quê? Porque nos falta entendimento. E o que Deus espera de nós? Ele espera que em nós haja fome, sede e desejo dEle. Porque aquele que tem fome, Ele dá de comer. Aquele que tem sede, Ele dá de beber. E aquele que deseja Ele, Ele vem e supre todo o desejo. Mas se a nossa
teologia só está no entendimento da salvação, fomos salvos e acabou. Aceitei Jesus, vou para a igreja e cumpri o meu ato religioso. Então isso me leva para um caminho de morte, para um caminho de morbidão. Eu fico morto nesse lugar e eu fico esperando os dias, assim como muitas pessoas que passaram de uma certa idade esperam os dias em que eles vão morrer e vão ir para o paraíso. Porque perde-se a alegria da salvação, perde-se o desejo de servir ao Senhor. Sendo que a vida com Deus, eu costumo dizer que a vida com Deus, para mim, pelo menos, é como se fosse um filme de Indiana Jones, irmão. É muita aventura. Você não sabe o que tem atrás da porta. Ele diz, entra, você entra. Você sabe que aquele que deu a palavra para você entrar, também vai te livrar de qualquer armadilha. É por isso que você entra. A vida com Deus, ela tem que ter prazer, ela tem que gerar em mim desejo, vontade de estar com o Senhor, vontade de crescer em sabedoria, em revelação, em conhecimento. Mas nós vemos mais um contexto errado da nossa religiosidade. É que nós vamos para seminários teológicos, nós fazemos conferências e seminários para nós aprendermos, para ensinar as pessoas, sendo que é para nós aprender, para nos tornar, para depois, através daquilo que somos, as pessoas se tornarem, porque elas olham para nós e têm vontade de ser o que somos. E devido à nossa interpretação estar errada desde o princípio, nós vamos fazer para ensinar, sendo que nós não nos tornamos. Eu tenho conversado nesses tempos com muitas pessoas que já fizeram muitas escolas e muitos seminários. E nós temos discipulado essas pessoas. E a pergunta delas sempre é a mesma, pastor, por que eu fiz tanto seminário? Por que eu estudei tanto acerca de alguns assuntos, mas eu nunca consegui romper nisso? E as pessoas que eu falei, elas rompem, elas avançam, elas vão, e eu estou aqui patinando, e tenho que fazer essa cara, vestir essa máscara de que está tudo bem e continuar ensinando. E a minha resposta para todas elas é a mesma, é porque aquilo que você ensinou, quem ouviu se tornou, e você só continua ensinando. O evangelho que transforma não é aquele que é falado, mas é aquele que transforma você primeiro. O evangelho que vai transformar o mundo, o evangelho que vai tocar cidades, é aquele pelo qual nós nos tornamos parecidos com Cristo. Lembra de quando Pedro começa a fugir, Jesus é preso e Pedro começa a fugir, começa a correr, e aonde ele para, as pessoas olham para ele e falam, te conheço. Ele não abriu a boca, irmão, para falar acerca de Jesus. Porque enquanto Jesus estava curando, ressuscitando morto, fazendo pão, aparecendo nada, e peixe aparecendo nada, todo mundo falava, eu ando com esse cara. Mas a hora que ele foi para a cruz, sumiu todo mundo, irmão. Sabe onde você vê quem está junto? É na hora da cruz. Porque enquanto está na festa, você tem muitos amigos. É por isso que a Bíblia diz que há sabedoria na casa de luto, porque na casa de festa não se tem tempo para isso. E Pedrão estava lá, e todo mundo olhava para ele, cara, você andava com Jesus. Você fazia parte da equipe apostólica de Jesus. Você ficava lá gritando junto com Jesus para nós se arrepender. Você era o... Não sou, vocês estão loucos. Eu nunca andei com esse cara, eu não conheço ele. Quando você é marcado por Jesus, você pode até falar que nunca andou, mas depois que Jesus pega você, cara, não tem mais volta. Você pode estar chateadinho naquele dia, não quero mais, estou chateado. Mas depois que o sangue derramou sobre você, querido, acabou para você. Você pode até ficar nervoso na segunda-feira, falar que vai chutar o balde. Deus olha para você e fala, vai chutar o quê, cara? Você é morto, você não tem mais o que chutar. Acabou para você, você é meu agora. Pedro não sabia, mas ele já era do Senhor. E ele fica discutindo, eu não conheço vocês, eu não conheço o mestre, eu não sei quem era. E aí eles olharam para ele, não, mas você é igual a ele. Você se movimenta como ele, você fala como ele, você se move como ele, você se veste como ele. Não, mas eu não conheço. Qual é a característica do evangelho vivo em nós? Não é aquilo que falamos, mas é aquilo que transmitimos pelas nossas ações e pela nossa caminhada e pela nossa forma de ser. E aí pense comigo, por que a igreja dos nossos dias não toca como deveria? Porque ela fala muito daquilo que ela não vive. Sendo que nós deveríamos falar menos e viver mais.
Nós sabemos muita coisa, mas entendemos 10% daquilo que sabemos. Temos muitos pensadores, mas temos poucos praticantes. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente. E aquele que não ouve, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato. A Bíblia está dizendo que os dois ouviram, mas um escolheu praticar e o outro escolheu ser insensato. Todos temos ouvido a mesma palavra nesses dias. Todos temos nos alimentado na mesma mesa nesses dias. E qual vai ser a diferença daqueles que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não pretendem praticar, porque só querem fazer parte de um lugar, mas não querem praticar aquilo que estão aprendendo? Você só alcança sucesso naquilo que você pratica. Você só alcança sucesso naquilo que você se dispõe a se arriscar e praticar. Então a pergunta para essa noite que eu quero que fique cravada em nossa mente é: em que nós estamos nos tornando? Porque o propósito de Deus foi enviar seu Filho para resgatar o homem do pecado, trazer salvação. Pronto, Ele resgatou, trouxe salvação. E agora? Agora continua o processo. Nós precisamos transicionar a nossa mente, porque nós conseguimos enxergar somente um Jesus na cruz, o Cordeiro. Somente aquele que tirou o pecado do mundo e nos salvou. Mas nós esquecemos que após esse ocorrido, Ele ressuscitou. E Ele não simboliza mais um cordeiro, mas Ele é um rei que vai trazer juízo e justiça e governo sobre todas as coisas. Na sua mão está um cetro de ferro de governo sobre todas as coisas. Então a forma com que eu vejo a Deus é a forma com que eu me movimento acerca da palavra de Deus. Parece às vezes que Deus é um velho barbudo, barba branca, com dor nas costas, todo arrebentado, sentado lá e olhando tudo, e parece que você pode fazer o que quer e Deus não está nem aí. Mas só que Ele não é esse Deus. Ele continua sendo o Deus do Gênesis. Aquele que mesmo amando, devido à quebra de princípios, Ele tirou aqueles que eram suas primícias do jardim. Ele continua sendo o justo juiz. Ele não mudou porque Ele é imutável. A forma com que eu vejo a Deus determina a minha caminhada acerca daquilo que vou fazer para Deus. Quando eu olho para mim, eu começo a olhar tantas coisas que eu fiz para Deus, que Deus não pediu para mim fazer. E sabe o que me custou isso? Me custou empenho, trabalho. E sabe como Deus recebeu isso? De forma nenhuma. Por quê? Porque foram obras geradas pelo meu esforço. Isso a Bíblia chama de obra morta. Porque eu fiz sem que Deus precisasse, sem que Deus pedisse para mim fazer. Então nós achamos que fazendo coisas para Deus, nós agradamos a Deus. Sendo que o que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. Sendo que agrada a Deus é um homem que se submete à sua palavra e decide obedecê-la em totalidade. Eu achei muito interessante aquilo que o Fábio falou aqui, não lembro se foi no sábado ou foi no domingo, ou na sexta, não lembro, mas ele disse que ele rasgou aquela página em branco no meio da Bíblia dele, num dia que ele estava falando sobre a palavra, para mostrar profeticamente que a Bíblia é uma só. E eu vou falar para vocês, se eu tivesse com a minha Bíblia naquela hora, eu tinha rasgado também. Eu não estava, eu só estava com o iPad. Nós dividimos aquilo que é um. Nós escolhemos aquilo que queremos viver. Nós pensamos que a Bíblia é como se fosse um buffet, um fast food. Você escolhe se eu vivo e se eu não vivo, se eu vivo e se eu não vivo. Ah, esse aqui é bom, esse aqui eu não quero. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma só. Ou você vive, ou você não vive. Ou você se submete ao governo de Deus, ou você se submete ao governo desse mundo. Não existe outra forma. O processo que Deus espera e Ele quer que nós venhamos passar é um processo de maturidade, um processo de crescimento. Se você perceber como funciona o processo da humanidade, você vai entender o processo espiritual. Porque tudo é espiritual. Uma criança nasce, ela tem o período de amamentamento, ela vai ser amamentada.
E ela não precisa fazer nada para alcançar os nutrientes que precisa para o crescimento, porque tudo isso já está no leite que ela está bebendo. E tudo que ela faz, nós achamos bonitinho. Com 1 aninho, ela derruba o copo e quer falar, ai que lindinho, quebrou o copo. Com 7, quebrou o copo, fala assim, vai pagar isso aí, meu filho. Pode juntar, se custou dinheiro. Com 15, quebrou o copo, compra um jogo inteiro para aprender a dar valor. Processos. O problema é que nós aceitamos a Jesus e viemos para Cristo e queremos ficar no colo do papai. Sendo que o papai quer que você ande, quer que você avance, quer que você se torne homem maduro e seja responsável por aquilo que ele tem confiado na tua mão. Ah, então quer dizer que eu não vou ficar no colo de papai? Quer dizer que sempre você vai ter um colo, desde que você entenda para que você foi gerado. Nós queremos ficar só no colo do papai. Nós não queremos crescer e é por isso que a igreja não avança. Sendo que é um processo. Nós somos recebidos por Cristo e agora o que Deus vai fazer? Deus precisa nos passar para o processo de maturidade para nos tornar filhos. Por quê? Porque Ele precisa gerar em nós maturidade para quê? Para que nós nos tornemos embaixadores do Seu reino na terra. Por quê? Porque Deus espera a restauração de todas as coisas a partir da igreja, que são os seus filhos. Entendeu, irmão? Então não acabou quando você aceitou, simplesmente começou. Quem vai restaurar todas as coisas? Quem vai trazer o princípio da restauração das coisas? Quem vai começar a trazer o governo para a terra do reino de Deus? Sou eu e você. E por que isso não está acontecendo? Porque eu e você não estamos adequados àquilo que Deus espera de nós. E é porque nós precisamos crescer, porque nós queremos beber leite, enquanto nós devíamos estar comendo carne. Porque nós estamos brigando com os nossos irmãos por coisas, enquanto nós deveríamos estar abrindo mão das coisas para que os nossos irmãos cheguem a um lugar de excelência. Se alguém te mandar andar 1 milha, o que a Bíblia fala para você? Se alguém pedir para bater de um lado, você faz o quê? Dá o outro, dá o queixo logo, que daí você leva um jab, desmaia, você não fica com vontade de revidar. Porque o evangelho do reino, irmãos, ele sempre é mais elevado. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Ou melhor, vamos em 1 Pedro primeiro. 1 Pedro 2, versículo 9. Aleluia. Você está comigo? Amém? Fala para o teu irmão, não congela, irmão. Deixa aberto em 1 Pedro, mas eu quero ler Efésios 1:13 primeiro. Aleluia. Tem muita coisa aqui, eu não sei se vou conseguir passar tudo, mas eu vou tentar. Deus tem falado comigo nesses últimos dias sobre embaixadores, sobre sermos embaixadores. E Deus tem construído algumas coisas dentro do meu coração, na verdade, nesse último ano sobre isso. Eu estava em Mandirituba, semana passada, né, amor, que nós estávamos lá. Eu tinha preparado uma palavra para pregar, era uma reunião de pastores da cidade. Na hora que eu estava sentado lá, Deus me levou a Coríntios. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho algo claro ainda sobre isso. Ele falou bem assim, mas eu tenho, só vá lá e fala. Porque até então não tinha falado sobre esse assunto na nossa igreja, com os nossos irmãos. Eu tenho entendido que está o tempo de nós entendermos essas coisas. Amém? Em Efésios 1:13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que a salvação me dá, queridos? A salvação, ela me dá a condição de ser empoderado pelo Espírito Santo. E o empoderamento do Espírito Santo me leva a um caminhar, a um processo para alcançar maturidade.
Quando o Espírito Santo me empodera, Ele só vai me empoderar somente no momento que eu entender que através da salvação eu não tenho mais domínio sobre mim. Ah, eu fui salvo, e quem domina você? Se é você quem tem domínio sobre você, você não se entregou para a salvação. Se é você quem determina as suas decisões, você não está salvo porque você não foi alcançado pela salvação. Porque a salvação é alguém que foi comprado por um bom preço. E alguém que foi comprado não tem direito em si mesmo, porque sobre ele agora domina alguém maior. Então, se eu fui comprado pelo Senhor, se o Senhor me comprou por um bom preço, logo, quem governa as minhas ações é Ele. E a partir do momento que eu entendo isso, eu sou selado pelo quê? Pelo Espírito Santo da promessa. O que a Bíblia diz? Eu estou indo e todo mundo fica, poxa, Jesus, você vai embora e agora? O que será de nós? Vamos ficar abandonados, chateados? Como que nós vamos nos sentar agora pela manhã, ouvir o Mestre falar? E que Jesus responde para eles, descansem. Eu estou indo porque eu preciso ir. Por quê? Porque eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. Ele vai consolar vocês, e após vocês serem consolados, Ele vos ensinará acerca de todas as coisas das quais vocês têm ouvido. E a partir disso, vocês vão se movimentar debaixo da revelação que Ele tem dado para vocês, da palavra que vocês já ouviram. Qual que é a função do Espírito Santo? É trazer clareza e entendimento acerca daquilo para o qual eu fui chamado. Queridos, desconstrua nessa noite em nome de Jesus. Que o fato de você ter vindo aqui na frente, ter feito aquela oração de confissão de pecado, você foi salvo. Você é salvo no momento que você sujeita o senhorio de Cristo sobre a tua vida. E aí você alcança a salvação. Porque você se sujeita a Ele. Porque você aceita ser comprado. Porque quando Ele morre na cruz, Ele compra a mim e a você. E para Ele comprar a mim e a você, eu tenho que estar disposto a ser comprado. Nenhuma condenação há para aqueles que foram comprados pelo Senhor. Mas depois da compra há um processo, há um caminho a ser seguido. E é por isso que Efésios fala, em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o que nos liberta é a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Não adianta eu ouvir a palavra da verdade, ouvir o evangelho da salvação, sem que eu creia nisso. É por isso que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio homem, é isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que é quem? Que é o Espírito, porque um homem injusto, um homem que não caminha em justiça, como ele pode convencer alguém acerca dessas coisas? Mas somente alguém justo e que é empoderado para isso pode convencer. O Espírito Santo nos convence dessas coisas. E a partir do momento que nós somos convencidos, nós nos entregamos para Ele. Qual é a herança que nós temos? A herança que nós temos é uma filiação para governo. Querido, olha para dentro de você. Deus não te chamou somente para ser salvo. Deus te chamou para governar sobre todas as coisas. Querido, Deus tem algo para você e você precisa entender isso. Deus não te chamou somente para você vir para a igreja no domingo à noite, numa noite dessa fria, gelada, que eu tive que vestir minha jaqueta porque eu estava com frio. Para estar aqui sentado, ouvindo, eu com o microfone na mão, não, Deus te chamou e Ele empoderou você para você governar e trazer o governo dos céus à terra. Foi para isso. Se nós entendemos isso, nós conseguimos avançar e nós conseguimos compreender aquilo que a palavra tem dito, aquilo que o Senhor tem falado aos Coríntios. 2 Coríntios 5:20. Não, falei para vocês abrir 1 Pedro, né? Então vamos para Pedro 2, 9 e 10. Deixa eu seguir a ordem do trator aqui. Senão vai alterar o viaduto. Aleluia. Eu não costumo pregar muito com esboço, mas hoje eu vou ter que seguir ele aqui. 1 Pedro 2, 9 e 10. Ora por mim aí, irmão. Nós precisamos entender. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Já percebeu que muitos pegam esse trecho de 1 Pedro 2, 9 e 10 e falam: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o porquê? O que nos torna isso? O que nos torna um povo, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus? A resposta está na continuação. Quando nós proclamamos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. O que são as virtudes? As virtudes é aquilo que compõe o caráter de Deus. É aquilo que determina a identidade de Deus, é aquilo que determina quem Deus é. Se o nosso evangelho não está falando acerca das virtudes e do caráter de Deus, se o evangelho que estamos vivendo, ele não está revelando Cristo e as virtudes de Cristo, logo nós não estamos manifestando e nós não estamos em uma condição de eleição para fazer isso. Condição de eleição é porque você passou por alguns requisitos e logo você foi encontrado pronto para concorrer a esse determinado lugar. Para que você seja eleito primeiro, você vai passar alguns processos. Para que a tua eleição aconteça, primeiro você vai passar alguns processos. E os processos são conhecer a Deus e fazê-lo conhecido através da tua vida. As virtudes de Deus, o caráter de Deus, aquilo que Deus é, a forma que Deus se move, precisa estar embutida em mim e na forma com que eu me movo. Ah, o irmão falou mal de mim, eu estou chateado, eu não vou ficar perto do irmão, daqui um mês eu converso com ele, mas eu estou chateado. Qual o caráter de Deus? Naquela noite eles estavam sentados à mesa da ceia. E Judas pega e toma a ceia. E após Judas tomar a ceia, o Senhor fala bem assim: vai e faça o que você tem que fazer, meu filho. Porque aquilo que você se tornou não muda quem eu sou. Eu continuo sendo um Deus que ama. A ofensa não pode mudar o caráter de Deus em você. A perseguição não pode mudar quem Deus é em você. Se alguém fala mal de você, isso não pode mudar quem Deus é em você. Porque quem a pessoa é, não muda quem Deus é na sua vida. Só muda se Deus não é na minha vida. É por isso que o Senhor diz que nós precisamos morrer, porque o morto não tem sentimentos. O morto não fica chateado. Imagine vocês quantas pessoas que Jesus investiu o seu tempo no período do seu ministério, para que eles se tornassem parecidos com Ele, para que eles se movessem daquela mesma forma. E hoje é tão comum alguém falar alguma coisa que você não gosta, você se afastar dessa pessoa, porque você está chateado. Queridos, a forma com que o mundo é, não determina quem eu sou, porque eu sou separado para o Senhor. Eu fui eleito para um propósito. Quando eu elejo alguém, eu elejo para legislar sobre coisas. A nossa política está triste, está difícil. Mas a política em si, ela é boa. O que estraga é a politicagem que foi colocada no meio. Porque quando você escolhe alguém para legislar, é porque se alguém, ele está a par daquilo que ele tem que fazer, ele conhece os meios, a forma, a lei que determina e que rege a movimentação. Ah, eu sou eleito de Deus. Se você é eleito de Deus, você tem que conhecer aquilo que determina e aquilo que rege o reino de Deus. Nós temos falado muito sobre nos tornar em querer ser e ser filhos de Deus. O que determina a nossa filiação, queridos, não é o nome somente que levamos a nossa identidade, mas é o DNA que carregamos. É isso que determina a nossa identidade, a nossa filiação. Se o sangue de Cristo está em nós, é impossível que nós não façamos as coisas iguais a Ele faria. É impossível que nós venhamos parar em coisas pequenas, sendo que precisa ser construído e a igreja precisa avançar em lugares altos. É impossível que eu fique parando em coisas, sendo que eu preciso avançar no propósito. Vós, porém, sois a raça eleita. Como? Se vocês proclamarem as virtudes daquele que vos chamou. Só posso ser o cumprimento desse versículo se eu estiver adequado a proclamar as virtudes daquele que nos chama das trevas para a maravilhosa luz. É tão bom falar que foi eleito, né? Você quer ver um cara feliz é quando ele se candidata para alguma coisa e ele ganha. E por que ele ganha? Por que alguém ganha uma eleição? Alguém me responda.
Por que alguém ganha uma eleição? Não, porque alguém acreditou naquilo que ele carregava. E porque alguém acreditou naquilo que ele falava. E a verdade que ele pregou alcançou corações, esses corações se dispuseram a elegê-lo para um lugar. E o que a Bíblia diz aqui, que a verdade de Cristo que habita em nós, nos leva a uma condição de sermos eleitos. Mas só entramos em uma condição de sermos eleitos, se a verdade que está em nós é a verdade de Cristo. Aqui Deus nos ensina um princípio, não são as tuas verdades, não são o que você pensa, não é o que você imagina, mas é se as minhas verdades estão dentro de você. Se elas estiverem em você, você está em condição de ser ouvido para ser eleito. Às vezes eu fico viajando, irmãos, eu fico imaginando assim, Deus nos olhando e nos aprovando todo dia. Olhando a nossa caminhada, a forma que nos movemos e olhando para nós e falando, não, as verdades estão se tornando mais fortes, mais firmes, mais vividas na vida dele. Ele está entrando em uma condição de eleição. E perceba que quem te elege, quem te promove aqui não são pessoas. Porque se você dependesse de pessoas para te eleger e para te promover, por um coração corrupto e corrompido que temos como homem, nós iríamos bajular pessoas para alcançar lugares. Mas você só pode ser aqui aquilo que você conquista no reino do Espírito. Primeiro Deus te estabelece no Espírito e depois Deus te revela na terra. Por quê? Para que nenhuma glória seja tua, mas toda a glória e honra seja dele. Que não seja pela tua força, que não seja pelo teu empenho, que não seja por aquilo que você é, mas por aquilo que ele é em você e através de você. Porque é ele quem vai te eleger, desde que as virtudes que habitam em você sejam as mesmas que habitam nele. É por isso que eu digo, uma igreja relevante é aquela que se parece com Deus, aquela que se parece com Cristo. Por quê? Porque as virtudes que habitam em mim são as mesmas que habitam no meu Senhor. Qual é a maior virtude de Deus? A maior virtude de Deus é o amor. Mas não é um amor conforme nós conhecemos baseado em conceitos românticos, mas é um amor baseado em princípios e propósitos. Perceba que o amor de Deus era tão grande por Adão e Eva, mas mesmo assim ele não quebrou um princípio que ele estabeleceu para que o homem permanecessem ali de boa no Éden. Querido, Deus ama você, mas ele não vai quebrar princípios porque você não está andando debaixo dos princípios dele. Cada princípio que nós quebramos, também nós somos quebrados por ele. Aí porque Deus não é um Deus bom? Não, Deus é bom. Ele é maravilhoso. Mas ele é um Deus de princípios. Eu quero me tornar filho. Como eu me tornarei filho? Perceba que eu falei no princípio sobre uma construção. Você vem para o Senhor, você é um bebê. Você está bebendo do leite do Senhor todo dia. Todo nutriente que você precisa para se manter nele, vem dele. Mas vai chegar um momento que você precisa caminhar. Você precisa se tornar, você precisa ser eleito, e para isso você precisa funcionar de uma forma que você traga a clareza que as virtudes das quais você se alimentou por algum tempo tornaram vida em você, e essa vida que você agora vive é transformada em vida para aqueles que caminham próximo a você. O processo é para que nós venhamos crescer até que todos nós sejamos parecidos com o filho primogênito, com o irmão mais velho. Esse é o processo. E qual que é o processo? O processo é que nós alcancemos maturidade para quê? Para determinar coisas no reino do Espírito, irmão. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu sonho com uma igreja que libera sentenças no reino do Espírito. E essas sentenças são rápidas e acontecem no exato momento. E quando eu falo sobre uma igreja, eu estou falando sobre um corpo, não estou falando sobre eu como igreja. Sabe por que nós vivemos muitos surtos de avivamento e foram bons? Porque Deus empoderou alguns homens. Eles tiveram poder como nenhum outro teve e através deles veio muito avivamento. Mas digo eu e não o Espírito,
o avivamento que eu acredito nesses dias é o avivamento que virá sobre toda a igreja. E toda a igreja será empoderada para que Cristo seja glorificado dessa forma. Não é por um homem, mas é por um corpo. É por um corpo que entendeu e que avança. É por um corpo que se movimenta debaixo de uma palavra. É por um corpo que tem uma palavra e através disso caminha. Sendo assim, nós vamos trazer uma realidade que existe no reino do Espírito para a terra. E quando nós falarmos como igreja, haja, vai acontecer. Quando nós falarmos, seja curado, será curado. Quando nós falarmos, traga a realidade, aquilo que existe no reino do Espírito para a terra, virá. Por quê? Porque estamos alinhados como igreja. Estamos eleitos, fomos eleitos. Por quê? Porque nós como igreja, eu e você, as virtudes que habitam em nós são as mesmas. Sabe o que nos divide, queridos? É o que pensamos e não o que Deus quer nos tornar. Os nossos pensamentos nos dividem muitas vezes porque alguns pensam de uma forma e outros pensam de outra. Mas desde quando Deus falou que nós temos que estar ligados em pensamentos? Não, nós temos que estar ligados em espírito. Porque é o espírito que habita em nós que tem que determinar a nossa caminhada. Você pode não gostar daquilo que eu falo, mas você precisa estar ligado em espírito comigo para que aquilo que você e eu falamos torne-se uma verdade através de Cristo. Às vezes a coisa que você fala é diferente da forma que eu falo, mas se tudo aquilo que estamos falando convirge somente para Cristo, logo nós somos um em Cristo. E é isso que Deus espera de nós. Deus nunca esperou que nós tivéssemos concordância no nosso pensamento. Deus nunca falou que o casamento era um ato de concordância em que um ia lá para o outro. No momento que consumasse o casamento, tudo ia ser transformado. E um olhasse para o outro quando falava, é aquela cor vermelha e azul, e o outro falava, é verdade. Não, irmão. Você vai divergir em muitas ideias, mas no propósito nós não podemos divergir. Em Cristo nós temos que ser um. Senão nós não alcançamos a eleição, nós não alcançamos e não manifestamos as virtudes de Cristo. Se você for perceber como Cristo caminhou com esses 12 que Ele separou, mas fora esses 12, haviam mais 70 e poucos que caminhavam com Cristo ali, juntos. Cada um tinha uma personalidade diferente, mas todos caminhavam em uma única virtude. Eles refletiam a Cristo. Pedro era totalmente diferente de João, mas ambos eram homens relevantes para aquilo que Deus estava construindo e eles caminhavam juntos. Paulo tinha uma forma de ver diferente de Pedro, tanto é que eles quase saíram na mão, irmãos. Ou não sei se não saíram. Que a nossa tradução dá uma amenizada ali. Né, Fernando? Dá uma melhoradinha. Mas eu acho que eles saíram no boxe ali, viu? Mas eles convergiam para Cristo. Tudo que eles faziam tinha um único propósito. Se nós ficarmos esperando que aquilo que pensamos vai nos unir, nós nunca vamos viver a unidade no corpo de Cristo. Porque não é o que somos, é o que Ele é. Não é o que pensamos, é o que Ele determinou. Não é o que achamos, é o que Ele disse que seria. Se nós compreendermos isso, nós vamos entender em que lugar que nós devemos chegar, em que lugar que Deus quer instituir-nos como igreja. O que Deus quer gerar em nós, nesse processo, é nos tornar filhos. E após filhos, Ele quer nos tornar autoridades, embaixadores, que determinem e tomem territórios para que Ele reine sobre esses territórios. O embaixador, ele chega em um país, dentro do território desse país, ele estabelece ali uma embaixada, e após estabelecer essa embaixada, a lei que determina e que governa sobre aquele local, sobre aquela quadra, não é a lei do país que ele está inserido, mas é a lei do país que enviou ele para aquele lugar. Tá, pastor, e o que é isso? Isso é para que nós entendamos que a cultura do lugar que estamos inseridos não pode mover aquilo que somos, porque nós fazemos parte de uma cultura que não é dessa terra. Eu só posso ser um embaixador de Deus quando não é mais a cultura dessa terra que determina as minhas movimentações. E quando eu falo sobre cultura, eu falo sobre em todos os lugares da sociedade, da forma que você administra os seus negócios, da forma que você governa a sua casa, da forma que você administra o seu casamento, da forma que você educa seus filhos. O governo vem sobre tudo, não sobre algumas coisas. Desconstrua na tua mente essa ideia que não existe biblicamente falando que o governo de Deus só vem na tua vida religiosa. Não, irmão. Ou Deus governa sobre tudo ou não governa sobre nada.
Ou Ele governa sobre todas as coisas da tua vida, ou você está vivendo uma doce mentira. Ele não governa sobre você. Se os seus negócios não são puros, Ele não governa sobre você. Se o teu casamento não é puro, Ele não governa sobre você. Se a educação que você está dando para os teus filhos está na base da televisão e daquilo que estão ensinando nas escolas, Ele não governa sobre você. O governo dele vem sobre todas as coisas. Ele estabelece por quê? Porque Ele está criando filhos. E a partir de filhos Ele vai gerar homens maduros. E a partir de homens maduros Ele vai gerar pessoas que vão implantar o reino dele em culturas diferentes. Há uma cultura que rege o nosso país, mas não rege a nossa vida, porque somos embaixadores de um outro reino. É Ele quem determina como nos movemos. Não são as coisas desse mundo. Queridos, um embaixador, para se tornar embaixador, ele não estuda lá 5 anos somente e vira embaixador. O processo para chegar a esse lugar são aproximadamente 30 anos. E ligando as coisas, quando Jesus passa a atuar como um embaixador do reino, qual a idade que ele tinha? Ah, Jesus, alguém me ajuda. Qual a idade? Aleluia! Será que tem alguma coisa, algum mistério aí, irmão? O problema é que nós ouvimos falar acerca de algumas coisas e nós já queremos sair dando carteirada nos outros, achando que nós já temos autoridade para caminhar sobre aquilo, sendo que nem passamos os processos, não nos tornamos semelhantes a Cristo, não nos submetemos ao governo de Cristo, não amamos o próximo como o Senhor espera, não perdoamos a ofensa e queremos ser homens maduros. Andamos em coisas e pecamos em coisas tão pequenas e queremos dizer que somos raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido, nação santa, como se as virtudes dele não são vistas em nós. Meninos que pensam que são homens e porque foram salvos, pensam que já têm a autoridade de delegar coisas, mas a autoridade se alcança mediante entrega. Sempre no reino de Deus, ao inverso daquilo, a autoridade no reino é quanto mais você serve, não quanto mais você é servido. A autoridade na terra é quanto mais você é servido, mais as pessoas reconhecem que você manda. Mas no reino, quanto mais você serve, mais autoridade você alcança. Quanto mais você morre, mais Deus vive em você. Quanto mais você se submete ao processo de Deus, mais o processo de Deus se submete às pessoas. Quanto mais você é transformado por Deus, mais você ama os diferentes e mais você suporta os fracos. Porque o primeiro mandamento de Deus é amor. E o que Deus quer nos transformar? Ele quer nos transformar em embaixadores. Por quê? Porque nós vamos falar não mais em nosso nome, mas no nome de Cristo. E você não vai ser embaixador do dia para a noite, você vai precisar se sujeitar aos processos. Eu não estou falando aqui sobre um processo legal, eu estou falando sobre um processo moral. Não é sobre um processo legal que você vai passar tantos anos estudando numa faculdade escatológica ou de teologia, ou seja, do que você quiser pensar. Mas eu estou falando sobre um processo que vai passar na tua moral, que vai transformar e transicionar a sua mente. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não importa o quanto você sabe, mas aquilo que você sabe tem que ser adequado àquilo que eu sei, porque o que eu sei é o que importa. Se nós não entrarmos nesse processo de adequação, nós seremos bons faladores, mas não embaixadores. Nós podemos falar as frases bonitas e prontas que ouvimos e que lemos na internet, mas aquilo não são verdades da nossa vida, porque nós nem sequer experimentamos aquilo. Mas quando nós estamos sendo transformados pelo Senhor, Deus começa a mudar a nossa mentalidade acerca daquilo que vemos e de como nos movemos. E Deus começa por coisas pequenas e não por coisas grandes. Sabe o que nos ensinaram nessa teologia totalmente demoníaca? É que você só vai ver Deus nas coisas grandes. Se algo grande acontecer, é Deus que está fazendo. Se for pequeno, daí vai acontecer mesmo. Queridos, os processos começam nas coisas pequenas. Não queira ter grandes revelações se você não consegue andar nas coisas pequenas que Deus te deu ainda.
Não queira grandes revelações, porque elas podem matar você. E por que elas vão te matar? Porque você não está pronto para comer algo de tanta substância. Respeite os processos. Ai, como eu queria andar na esfera que aquele homem anda. Se submeta como ele se submeteu. Passe os processos. E processos demandam um tempo. Aí você vai chegar lá. Abra mão do que aquele homem abriu. E aí você vai chegar lá. Paulo, quando tem um encontro com Cristo, a primeira decisão de Paulo é abrir mão daquilo que ele vivia, porque ele tinha uma vida muito boa. E sabe o que Paulo faz ali? Ele recomeça do zero. Porque ele entende que os títulos que ele tinha, a autoridade que ele tinha, o nome que ele tinha, não valiam de nada a partir daquele momento, porque aquele momento era um tempo de transformação. Porque não era mais quem ele era, mas era quem Deus faria através dele, se mostraria através dele. Quando ele chega e quando ele se apresenta em Jerusalém, todos ficam preocupados, porque todos conheciam a fama dele. Mas no dia a dia, na caminhada e nos frutos que mostram Cristo através das atitudes dele, todos começam a confiar na palavra que ele carregava. Querido, não adianta nós ficarmos falando um monte de coisa se a nossa vida não demonstra aquilo que falamos. Eu sou raça eleita. Ai, Deus me chamou. Aleluia, eu acredito nisso. Mas se submeta aos processos. Aí eu não vou me submeter ao irmão porque o irmão sabe menos que eu. Menos sabe você, porque aquele que quer ser maior, que sirva a todos. Queridos, eu percebo que nós precisamos transicionar nossa mente com urgência para que nós possamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Há uma urgência da nossa parte. Porque se nós não fizermos, Deus vai continuar sendo Deus. Mas sabe, quem perdeu o ponto de partida fomos nós. Quem perdeu de pegar esse trem das 11 fomos nós. Para quem é mais velho sabe o que eu estou falando. Aleluia. Romanos 8, 18 e 19. Abra comigo. Você está comigo, irmão? Aleluia. Está com frio? Eu também. Você não sabe, vem um ventinho dessa porta aqui maravilhoso. Versículo 18, Romanos 8, 18. Porque por mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Aonde a glória vai ser revelada? Em quem? Mas você já parou para saber qual é a glória que a palavra está dizendo aqui? A glória que a palavra diz aqui, ela significa empoderamento. Um lugar de governo pronto para legislar em favor da causa de Cristo, com autoridade e manifestação do poder de Deus. O que a Bíblia diz aqui? Porque por mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como que essa glória será revelada em nós? Mediante o empoderamento do Espírito. O mundo não vai conhecer uma glória sem que primeiro nós nos tornemos os pequenos cristos. Não há como o mundo conhecer a glória, não há como o Romanos 8,19 se cumprir, sem que primeiro o Romanos 8,18 se cumpra. Nós lemos o Romanos 8,19 que diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas antes do 19 vem o quê? Que nós precisamos ser empoderados. É em nós que essa glória precisa habitar. E como que nós vamos suprir a ardente expectativa da criação? É quando essa glória que Deus tem reservada para nós se tornar verdadeira em nós. Esse empoderamento em que nós vamos nos mover da forma que Deus se move. E tudo aquilo que tocamos é transformado e é redirecionado para um alinhamento com os céus. Sabe quem vai começar essas coisas? Sou eu e você, irmão. Ah, Jesus vai vir e vai transformar tudo. Não, Ele vai vir para trazer o governo sobre tudo, mas nós vamos começar a governar primeiro. Nós somos responsáveis por trazer a presença dEle. Nós somos responsáveis por trazer ordem no caos.
Não espere os que estão aí fora, é você o responsável. A natureza, ela tem uma expectativa, e a expectativa dela está condicionada em nós. E como nós vamos suprir a expectativa se essa glória esperada for revelada em nós? E quando a Bíblia fala sobre a natureza, não está falando somente do ser humano, mas toda a criação. A terra, o ar, o mar, as águas, a natureza, as árvores, toda a ordem do cosmos depende o quê? De um homem alinhado com os céus. O milagre que você espera está escondido em você, você precisa se tornar a palavra. Porque a única forma dessa natureza ser relevante novamente, de ser restaurada, é se nós nos transformarmos nos filhos que ela tanto espera. Não é o quanto você ora mais, irmão, mas é o quanto você está parecido com Cristo. Não é se você ora 5 horas, 6 horas ou 2 horas, mas é o quanto você morreu para a tua vida, para viver a vida de Cristo em você. É o quanto você é um exemplo de reino de Deus no lugar que você está inserido. É o quanto você é um empresário que as pessoas olham para você e falam: cara, eu queria ser como você, porque você tem algo diferente. É o quanto você é um funcionário público, você é um funcionário liberal, é o quanto você é um funcionário de uma empresa, ou uma pessoa que trabalha como construtor, é como você faz o orçamento para construir uma casa quando você é pedreiro, e você não rouba a pessoa que você está entregando o orçamento para ela, porque ela não sabe fazer os cálculos. É aí que você reflete Cristo. É nesse momento que você revela o Cristo, não é quando você abre a Bíblia e fala: irmão, eu quero falar de Jesus. Você fala de Jesus na tua atitude. O evangelho verdadeiro está quando você não lesa, quando você não rouba e quando você não alcança lucro de uma forma errada. Esse é o evangelho. Mas nós queremos abrir a Bíblia para as pessoas, falar: eu vou falar de Jesus para você. Ele olha para você e fala: o que você quer falar de Jesus para mim, cara? Se for para ser um crente igual você, eu fico como eu estou. Sabe quando Deus vai ser visto em nós, quando as pessoas chegarem para nós e falarem assim: por favor, cara, fala para mim alguma coisa, porque você age de uma forma diferente. Irmãos, eu olho para trás e eu choro, porque eu lembro do meu tempo em que eu tinha empresa e eu, com o entendimento que eu tenho hoje, eu falo para Deus: eu não tinha feito muita besteira, Deus. Quantas pessoas eu podia ter ganhado para Jesus se eu tivesse agido de uma forma que o Senhor agiria em diversas situações? E que eu não tivesse somente ficado preocupado em ganhar, independente se aquele que estava perdendo ia morrer. Olho por olho, dente por dente. Vive quem é mais esperto, morre quem é burro. Essa é a lei do mundo. Mas a lei do Senhor, ela diz assim: pegue o fraco, suporte o fraco, jogue nos seus ombros, caminhe mais 1 milha com ele até que ele entenda e que ele se torne forte, assim como você está se tornando. Se nós entendemos a lei do Senhor e se ela faz parte da nossa vida, tudo em nossa volta passa a se tornar uma forma de evangelização. Aí o que eu faço para evangelizar? Se torne parecido com Cristo. O que eu tenho que falar para evangelizar? Se torne parecido com Cristo. É simples e ao mesmo tempo é bem complicado. Porque demanda de morte, de entrega. A salvação está naqueles que morreram para a sua vida e se entregaram e se sujeitaram ao governo de Cristo para as suas vidas. É simples? É, mas também é complicado. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu já fui em muitas conferências em que, quando era lido esse Romanos 8:19, lia-se esse texto, todo mundo: aqui está os filhos, é nós! E na saída do estacionamento a gente já brigava com o irmão, porque o irmão fechou você. Ô irmão, não presta atenção, ele arranhou meu carro. Sabe quanto custou? Que filho que é esse, irmão? Parece aquelas reuniões da Emoi. Todo mundo levanta os braços e grita: Go Diamond, Go Diamond. Vamos ficar rico. E quando sai de lá, continua a mesma coisa. Vai lá, os filhos: eu sou filho. Eu fui eleito.
A primeira chance que tem de mostrar a virtude de Deus, mostra a virtude de uma alma decadente e caída, uma carnalidade terrível. Entenda que todas as coisas que têm acontecido com você nesses dias, é Deus assistindo você, para que você seja aprovado para uma eleição. E a pergunta que eu faço para mim e para você, quantas vezes nessa semana nós somos aprovados e quantas vezes nessa semana nós somos reprovados? Queridos, entendam que o Senhor está sempre sentado, acompanhando como nós estamos nos movendo. Eu fico imaginando que Deus está ali só notando. Ele está pronto para a eleição. Não, ele reprovou. Ele precisa caminhar mais um pouco. Deus nunca vai deixar de amar você por você reprovar. Mas o amor dele vai te levar a um lugar de entendimento para que você seja aprovado. Se você entender isso, você vai se sujeitar ao governo de Cristo. E agora vamos para 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Exortação bíblica não tem a ver com você ficar puxando a orelha do teu irmão porque ele está em pecado. Exortação bíblica tem a ver em você revelar a verdade em meio à mentira. Exortação bíblica tem a ver em você demonstrar aquilo que Deus é, porque o erro já está nítido. De modo que nós exortamos como se estivesse fazendo Cristo, embaixadores sem autoridade em Deus, de fazer as coisas como Cristo faria. Mas para isso, eles precisam se parecer com Cristo. Para isso, eles precisam ter a atitude de Cristo. Para isso, eles precisam se movimentar como Cristo se movimentou. Em Efésios, deixa eu encontrar aqui. Efésios 6:20 fala: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quando Paulo escreve a Efésios, ele estava preso em Roma. Mas a circunstância que ele estava não determinava a autoridade no reino que ele exercia. Sabe, quando você entende que você está se tornando um filho maduro, é quando a circunstância que você se encontra não determina quem você é no Espírito. Paulo estava preso, mas ele continuava sendo embaixador e liberando cartas sobre uma igreja que precisava de direção. Ele não estava lá preso em Roma, chateado com Deus. Ah, Deus, eu faço tudo por você e agora eu estou aqui, acamado, doente, arrebentado, preso. Não, ele estava, eu preciso falar, eu preciso liberar as diretrizes, eu preciso dar destino para Efésio. A igreja precisa crescer, eles precisam se tornar maduros. Então ele diz, embora em cadeias, mas mesmo assim eu permaneço um embaixador de Cristo. Porque ele entendeu que não é a circunstância que determina quem ele é, mas quem ele é que determina a circunstância. Porque se a circunstância determinar você, você se entristece por causa das circunstâncias. Mas se você determinar as circunstâncias, quem você é muda a circunstância que você está. Você entende isso? Eu estou preso, mas eu continuo sendo autoridade no reino. Eles prenderam a mim, mas não tiraram a autoridade que eu carrego. A circunstância que eu vivo hoje não determina quem eu sou, porque quem eu sou diz para a circunstância, você não vai segurar aquilo que eu carrego. Paulo entendeu isso. E ele estava preso, e mesmo preso, ele estava liberando cartas para as igrejas. Vocês precisam entender isso, porque o meu tempo se aproxima. Eu vou ser glorificado, eu vou para o Senhor, mas eu preciso direcionar vocês. Vocês não podem perder aquilo que vocês precisam fazer. Ai, hoje eu estou chateado, hoje eu não estou bem porque eu fiquei chateado, porque o irmão não olhou para mim. Aí chega alguém para você e fala, cara, eu preciso que você me fale algo de Cristo. Não, hoje eu não estou bem para falar de Jesus. Circunstância domina, você não me entendeu. Está chateado? Dane-se a tua chateação, irmão. Fala o que Deus está falando no teu coração e libera vidas. Está chateado? Sabe o que eu falo para você? Morre que você não vai ficar chateado. Está triste? Quem disse para você que servir a Deus você ia ficar sempre feliz?
Felicidade é uma condição da alma. Alegria é uma condição do espírito. A alegria do Senhor é a nossa força, por quê? Porque a alegria dele não está presa à circunstância, mas a quem Ele é a nossa alegria. Independente se temos ou não temos, muito ou pouco, nós estamos alegres, por quê? Porque em tudo Ele é glorificado. Paulo fala, eu aprendi a viver com muito e também eu sei viver no pouco, e em tudo eu glorifico a Deus, por quê? Porque tudo faz parte do processo. Se nós entendemos algumas coisas, irmãos, coisas simples, vai determinar uma movimentação sobrenatural naquilo que somos igreja. E sobrenatural nada mais... Sobrenatural nada mais é do que algo supernatural. Algo que somos, por quê? Porque nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou para ser naturalmente. Fala sobre aquilo que sempre falamos, sobre um culto que fazemos porque entendemos. Sobrenatural não é quando você começa a falar e fazer careta diferente, não, irmão. Isso só é movimentação. Sobrenatural é quando uma vida com Deus, condicionada a Ele, é algo natural para você viver. Você vive porque isso é a tua vida. Deus precisa nesses dias levantar embaixadores. Mas primeiro, Deus precisa que nós entendamos o que é ser filhos. Se você está no colo do papai tomando leite, beba à vontade. Não queira começar a andar antes do tempo. Mas se você já está andando, pare de querer correr para o colo toda hora. Cresça. Você precisa crescer. Deus quer te estabelecer em algum lugar. Ah, eu caí da bicicleta e ralei o joelho, faz parte, senão você nunca vai aprender. Eu quero dizer para você que nesses dias Deus vai arrancar a rodinha da tua bicicleta, irmão. Você vai ralar o joelho, porque Ele precisa que você cresça. Eu quero dizer para você que aquela mamadeira que toda vez que você fica chateado, você agarra ela, acabou para você hoje. Chega, você precisa crescer. Deus precisa de uma igreja madura. Deus precisa de homens e mulheres que sejam relevantes. Sabe aquela chateação que você está com seu irmão? Sabe o que você tem que fazer? Libera ele. Perdoa ele. Não espere dele, porque Deus espera de você. Cresça. Se coloque de pé. A palavra hoje nos pergunta uma única coisa: o que estamos nos tornando? Estamos entrando em um lugar de eleição? Estamos sendo vistos pelo Senhor e aprovados por aquilo que temos vivido? Estamos caminhando segundo a vontade dEle? Estamos refletindo Cristo? As virtudes do Senhor são vistas e notórias em nós? Somos aqueles que a natureza espera? Se somos, a forma de nos mover precisa mudar. A forma da nossa caminhada precisa mudar. A forma com que encaramos as coisas precisa mudar. A forma com que administramos a nossa vida cotidiana precisa mudar. Querido, entenda, não existe vida secular. E não existe o santo e o profano. Existe uma vida só a ser vivida em Cristo. No momento que você entregou a tua vida para o Senhor, você tem que vivê-la em todo momento, seja no teu trabalho, seja na igreja ou seja em casa, porque é Ele quem governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Se é esse reino que você quer, e é por esse reino que você anseia, que você, no lugar que você está, levante as suas mãos. E a minha oração nessa noite, por mim e por você, é que esse reino nos pegue e que esse reino alinhe os nossos corações. Vamos parar de falar sobre um reino que não conhecemos, mas vamos passar a conhecer sobre o reino que falamos. Vamos passar a conhecer sobre esse reino, porque a única forma de trazer a clareza dele para o mundo é nos tornando esse reino, é viver debaixo do governo desse reino. Que o rei desse reino tome o domínio e o governo sobre as nossas vidas. Pai, mediante aquilo que falamos, mediante aquilo que compartilhamos essa noite, mediante a palavra que liberamos neste lugar sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos,
Mediante essa palavra, Pai, nós oramos. E nós oramos pedindo a Ti, Senhor, nos ensina, Senhor. Nós queremos aprender e nós queremos nos sujeitar ao Teu reino. Nos ensina a sermos filhos, Pai, que obedecem e não filhos questionadores. Nos ensina a ser filhos que não se movem por circunstâncias, mas se movem por uma palavra que foi entregue e dada pelo Senhor. Nos ensina a fazer a diferença em meio a um mundo tão igual, ao mundo em que todos vão, para onde todos estão caminhando, em meio ao mundo em que as modas mudam e todos seguem. Nos ensina, Senhor, a plantar um reino e uma cultura diferente em uma cultura que estamos vivendo. Pai, que a cultura desse mundo não determine a nossa caminhada, que a cultura dos negócios desse mundo não determine a forma com que fazemos negócio, que a cultura, Senhor, familiar desse mundo não determine a forma que caminhamos como família, que a cultura da educação desse mundo não determine a forma que educamos os nossos filhos, mas que a cultura do Teu reino determine todas as esferas da nossa vida, para que nós possamos ser aqueles que refletem as virtudes que estão em Ti, e quando o mundo olhar para nós, eles percebam que foi cravado uma embaixada no meio deles, e que o povo que vive entre eles não vive como eles, mas tem algo para eles, para tirá-los de uma vida medíocre. Transforma a nossa mente, Senhor. Muda o nosso entendimento, muda a nossa mente, adequa, Senhor, o nosso pensamento àquilo que Tu estás fazendo, adequa, Senhor, a movimentação desses dias àquilo que o Senhor está fazendo, quebra os conceitos pré-estabelecidos, quebra o orgulho, derruba toda a argumentação, todo o orgulho, Senhor, que nos prende, que nos coloca em um lugar de somos os certos, nós temos a verdade, Senhor, nós jogamos, Senhor, aos Teus pés, Senhor, nessa noite, as nossas verdades, para que a Tua verdade seja sobre nós. Nós jogamos todo o orgulho para que ele seja quebrado. Nós sujeitamos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Nós dizemos: Pai, nós queremos servir ao nosso irmão, nós queremos servir aquele que é mais fraco, para que ele se torne forte. Senhor, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, porque nós sabemos que todos os dias estamos sendo olhados pelo Senhor. Nós sabemos que todos os dias o Senhor está nos olhando para nos aprovar. E nós pedimos a Ti, Senhor, que a nossa taxa de aprovação aumente nos céus. Que nós possamos ser aprovados, Pai, e não reprovados porque não nos sujeitamos ao Teu governo. Quebra a dura cerviz de nós, Pai. Quebra a dura cerviz de nós, Pai. Tira a dura cerviz de nós, para que possamos Te servir com integridade, verdade e inteireza, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite pela minha vida. Eu oro por mim, Senhor, e pelos meus irmãos, para que possamos encontrar este lugar, para que possamos entrar neste lugar, e que após conhecermos e entrarmos, possamos manifestar este lugar, Pai, aqueles que estão à nossa volta. Levanta, Senhor, filhos que se tornarão embaixadores, mas não homens que vão fugir dos processos, mas homens e mulheres que vão se sujeitar aos processos do Senhor, ao senhorio de Cristo, para que o Teu nome seja glorificado em tudo e em todas as coisas. Glorifica o Teu nome através da nossa vida, Pai. Glorifica o Teu nome através da nossa caminhada, e glorifica o Teu nome através, Pai, daquilo que fazemos e daquilo que somos. Porque queremos ser como o Senhor e queremos nos tornar como o Senhor espera que nós nos tornemos. Levanta homens e mulheres maduras neste lugar, dispostas a refletir a Ti, Senhor, em o nome do Teu Filho Jesus. Em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda Ele. Aplauda aquele que vive. Aleluia. Olhe para você e diga para você agora. Você sabe como você olha para você e diz para você? É olhando para dentro. Olhe para você e diga bem assim: eu tenho uma expectativa. Fale, eu tenho uma expectativa ao meu respeito. Para que a expectativa que eu tenho ao meu respeito corresponda à expectativa que Deus tem ao meu respeito. Aleluia. Tudo começa em mim e depois através de mim. Não gere expectativa que Deus mude pessoas se você não for mudado primeiro. Sempre Deus vai começar primeiro em você e depois Ele vai fazer através de você. Aleluia.
Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome por esta reunião, por tudo que falamos e por tudo que o Senhor falou a nós. Pedimos que não venhamos somente fazer parte de uma reunião, mas que isso traga transformação sobre nós. Queremos sair daqui nessa noite, Senhor querido, com o nosso coração e a nossa mente pensativas, Pai, porque precisamos ser mudados. Eu oro para que todos alcancem, Senhor querido, maturidade. Eu oro para que essa semana seja poderosa. Eu oro para que essa semana seja uma semana de bênção, de graça. Eu oro para que o teu favor alcance a tua igreja e os teus filhos. Eu oro para que o Senhor dê a eles sabedoria para, meu Deus querido, poder administrar as crises que virão e poder administrar decisões que precisarão tomar. Eu oro para que a saúde os alcance, para que a graça e a prosperidade alcance os teus filhos. E para que sobre nós venha um avivamento como nunca antes, Pai. Para que a tua igreja seja revelada como quem tu és e aquilo que tu queres que seja. Saímos deste lugar, mas não da tua presença. Porque o culto é permanente, a reunião é no domingo, mas o culto é permanente. Nós te louvamos e saímos aqui, Senhor, agraciados pelo teu nome. E em tudo damos glórias e honras a ti. Em o nome do teu Filho. Amém e amém, Jesus. Aleluia! Aleluia!